Bom dia. Vamos voltar ao nosso ciclo de estudo de Halakha, dia a dia. Então, a gente parou já faz bastante tempo. As Halachot que se chamam Ilchot Malchalei Akum. Malchalei Akum, Machal é comida. Akum é Avodat Kochavim Umazalot. Significa os idólatras. Então, um dos apelidos que se dá para os outros povos, especialmente numa época onde todos eram idólatras, tirando os monoteístas, que éramos poucos na época. Então, esse é o apelido que se dá. Então, por exemplo, quando a gente fala de vinho, certo? Então, vinho, um dos maiores problemas do vinho é que eles usavam isso para poder fazer idolatria. Então, a gente começou a falar não sobre o vinho, que isso vai ter um capítulo separado, mas sobre alimentos. Nós temos as regras dos alimentos que são kasher. Então, vamos supor que eu tenho um alimento que ele é 100% kasher. Eu posso comer na casa de um não-judeu? Posso. Tem uma outra regra, que quem tem que acender o fogo tem que ser um judeu. Quem tem que cozinhar tem que ser um judeu. A coisa com a caixinha dela, com tudo preparadinho. Então, você vai com aquele... Então, normalmente eu sempre digo, tem o petit four rabínico. Toda casa que eu vou, é aquele petit fourzinho do Matok ou do Kosher Delight, gordura hidrogenada pura. E, Rabino, por favor, comprei especial para você. Aí vou na outra casa, tem lá um chiver, Deus nos livre, mas é a mesma coisa, tá certo? Então esse é o petit four. Ou se não, na melhor das hipóteses, uma pizza comprada, com tudo descartável. Mas estamos falando quando você vai comer na casa dele, do alimento dele. Então vou dar um exemplo mais simples. Você pode pegar, por exemplo, uma bolacha recheada, típica, que tem nas lojas kasher. Você pode ir no supermercado, você vai ter exatamente a mesma, só que ela vai estar sem o selinho. Aquela bolacha redondinha, recheada. Então você vai dizer, bom, o rabino colocou o selinho para poder comprar mais caro. Você concorda? Você acha que sim? Às vezes ele estava sem tempo de ir lá na fábrica. Ele falou, traz produto. Você coloca o colante. Então, os produtos que a gente vê numa lista kasher, por exemplo, a lista da BDK, por exemplo, eles têm que driblar a seguinte questão. Qual é a questão principal? Que quando se trata de algo que é, por exemplo, a brachá dele é mesonot, então, um pão, um bolo, uma bolacha, então a brachá dela é mesonot, ou seja, é um alimento, não é um café, por exemplo. Um café você pode tomar na esquina. Mesmo que o goi acendeu o fogo para ligar a água, etc., não tem problema. Sendo café kasher, sem aromas, etc., não tem problema. Mas você vai comer o pão da esquina, mesmo que você garanta que não tem nada, o cara não usa a gordura daquele animal para poder passar para untar o fogão, o forno, por exemplo, você tem certeza que tudo é kasher? Mesmo assim, o fato que ele acendeu o fogo, isso se torna proibido. Sábios proibiram que a gente coma algo que foi preparado por um não-judeu. Logo vou explicar por quê. Então, o que acontece? Naquela bolachinha da Balduco, por exemplo, aqui tem o selinho, é porque eles fizeram um lote especial. É exatamente, às vezes, os mesmos ingredientes. Pois é, talvez em algumas situações eles tiram algum, mudam, mas, de maneira geral, são os mesmos, idênticos. Só que aqui eles fizeram um lote especial, tanto é que às vezes você chegar na loja, acabou, tem mais, não veio ainda o novo lote. E um judeu foi lá, um masguia foi até a fábrica, acendeu o fogo, assistiu todo o processo e, dependendo do caso, às vezes eles até precisam kasherizar as máquinas para poder fazer o lote kasher. Então, não é o selinho que vai fazer a diferença, na verdade, o selinho representa o trabalho que foi feito para deixar aquilo que seja kasher. Por que os sábios proibiram isso? Isso é uma coisa muito, uma visão muito sábia, afinal, eles são sábios. O objetivo disso foi para evitar assimilação. A linguagem é Gdolá alegimá shemekarevet. Quando você senta para comer alguma coisa, como você traduziria legimá? Gole, um gole. Grande é o gole que ele aproxima. Vamos sair tomar um café. Vamos sair tomar uma cerveja. Vamos sair comer uma pizza. Então, a cerveja não é considerado importante o suficiente que você se aproximaria tanto.
mas sentar para jantar na casa de uma outra pessoa, ou sair para comer, etc., juntos, isso aproxima, nos assimila muito. E os nossos sábios, seguindo o espírito da Torá, nos coloca separadamente. Um judeu tem os seus valores. O judeu ele tem que manter os seus valores. O judeu ele tem que estar. Eu estava conversando com os meus filhos esses dias, falando que é importante a gente estar sempre com judeus. Às vezes tem vizinhos lá embaixo, às vezes tem o porteiro, às vezes tem funcionários. E às vezes gostam de ficar batendo papo. Eu falei para eles, estavam falando sobre a política, quem vai votar, não sei o quê, um vai votar para um, outro para outro. Ele queria me convencer para quem votar e não sei o quê. E aí, eu falei para ele que nós temos que nos manter entre nós. A gente tem que ser cordial com todo mundo, respeitoso com todo mundo. E depois que você tem uma certa maturidade, eu falei para ele, você pode ter uma conversa muito mais extensa com alguém que não seja dos nossos valores, para você ensinar os nossos valores, transmitir. Mas enquanto você está na fase de formação, e você está com uma criança que, com uma esponja que absorve tudo, nós temos que manter a pureza o máximo possível para ajudar a formar ele que esteja exatamente alinhada com a vontade de Hashem, conforme a Torá. Então, os nossos sábios, eles proibiram essa aproximação através da comida. E como é sábio, como isso funciona muito bem. Porque justamente quando que a pessoa, Deus nos livre, conhece uma não judia, está na faculdade, vai na festa, vamos sair para comer, e aí Deus nos livre, pode acontecer outras coisas. Então, essas como chama, essas cercas que eles criaram, isso realmente tende a evitar a assimilação. Esse é o motivo original. Em termos práticos, não muda tanto qual é o motivo original. Essa é a regra e está acabada, e a gente tem que saber aplicar essa regra, como e quando que ela funciona. Então, tem a regra, eu falar a regra geral, que eu tinha comentado já no shur anterior. Tudo que for com farinha, preparado com farinha, dos cereais, dos 5 cereais, não arroz, mas trigo, cevada, espelta, ajuda? Centeio e aveia, obrigado. Então, esses são os 5 cereais, no qual a gente faz mesonot, eventualmente faz amotzi. Então, esses são chamados pães. São chamados pães. Então, esses, com certeza, precisa que o Yehudi acenda o fogo. Então, pega, por exemplo, mais fácil, que você tem bastante, algumas marcas diferentes de kasher, que estão nas listas, por exemplo, você pode comprar em qualquer lugar, que, aliás, a diferença da lista para você comprar algo com um selinho, de maneira geral, não é uma regra, mas só para a gente entender, a lista, ela chega e fala, olha, você estar lá no Amazonas, você vê lá no supermercado essa bolacha de arroz de tal marca, você pode comprar. Por quê? Porque o arroz, uma vez, a gente sabe que essa marca, ela é produzida unicamente, só produzem esse produto. Nenhum deles tem algum ingrediente que não seja kasher. O goi, ele pode acender o fogo. Então, qualquer lugar que você esteja, você pode comprar. Agora, para você comprar uma bolachinha da Balduco, você só vai poder comprar algo que tem os selinhos. Não vão colocar na lista. Não vai estar na lista, porque a lista normalmente é para facilitar para você comprar em qualquer lugar. O que vai estar com selinhos são aqueles que precisam, normalmente, que você precisa ter um lote especial. Não é uma regra, às vezes tem selinho em coisas que não precisaria, digamos assim, talvez para facilitar, mas de maneira geral essa é a diferença entre as listas e as etiquetas, esses selinhos que a gente encontra em vários ingredientes, em vários produtos. Então, primeira regra é essa. Existem exceções e opiniões diferentes. Com o tipo de pão, será que existe uma leniência ou não? Então, por exemplo, o wafer da Balduco, todo mundo conhece o wafer da Balduco, hoje você tem nas lojas kasher com e sem selinho. Por quê? Porque alguns dizem que como a massa ela é líquida, é uma massa muito fina, então esse é o wafer, né? Aquela massinha bem fininha, alguns não consideram isso como pão. Portanto, não precisaria um judeu ir lá para fazer um lote especial. Então esse é o balduco sem selo. O que tem selo segue a opinião, fala não. Apesar de ser massa líquida, é massa. Então você precisa ter um lote especial. A opinião não fala mesonote? Também fala mesonote. Boa pergunta. Eles falam mesonote no wafer, falam mesonote. Mas em relação a ser algo importante, mesonote você fala porque aquilo foi assado e tinha farinha. Então eles tornam mesonote. Mas já que originalmente não chegou a ter uma massa disso, a massa era líquida, então em relação a ser algo importante,
Então, não segue a regra da brachá, e sim o que é considerado importante. E na outra opinião, que é uma massa, você come muito wafer, tem que fazer assim? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Para você, é, é, acho quase impossível você ter que fazer a motzi num wafer. Você teria que comer muito wafer, e mesmo assim, como ele é doce, foi feito para ser um doce, acho difícil de acontecer. Acho que você nunca faria a motzi num bolo, por exemplo. Então, não. Ok. E a outra regra, só como regra geral, a outra regra é se isso é considerado algo importante, que se serviria numa mesa de reis. Essa é a linguagem original do Talmud. Então, vou dar um outro exemplo que é um ponto de discussão. Batatas, essas batatas chips que a gente compra. Então, você tem várias marcas aí, tem marca do Carrefour, tem marca do... Então, uma chips é uma coisa importante ou não é uma coisa importante? É batata. Será que é considerado algo que, antigamente, vamos supor, se serviria numa mesa de reis, ou hoje, você serviria num casamento? Então, é um tema de debate. Muitos rabinos falam que não. Batata não é uma coisa importante. Uma chips, por exemplo. Então, sendo todos os ingredientes da fábrica lá que eles verificaram uma única vez, inclusive como que funciona? Você vai até a fábrica, você fecha um contrato com eles. Nesse contrato consta que se eles mudarem algum ingrediente, eles são obrigados a te avisar. Por isso, vira e mexe, a gente recebe uma alerta e o pessoal aposta nos grupos, ó, acabou de sair marca de molho de tomate, esqueci qual, acabou de sair da lista. O que está já nas lojas kasher, ou que são do lote até o lote número tal, tá tudo bem. Mas a partir de agora eles mudaram os ingredientes e não vai ser mais kasher. Então, enquanto tiver dentro das listas, então muitos seguem a opinião que você pode comprar essas batata chips de essas várias marcas que tem por aí. Como chama essa mais famosa? Em Brasil. Bem Brasil? Não, tem uma outra. Bem Brasil é daquelas congeladas. Não. Hã? Ruffles, obrigado. Isso, Ruffles, obrigado. Então, quando verificaram a Ruffles, então a turma que comia kasher em muitos anos, falou, opa, foi uma grande abertura para muita gente que você tem Ruffles em qualquer lugar. Mas tem gente da opinião mais rígida que fala, não, isso é considerado algo importante. Então é um tema de debate, por isso é importante você ter o seu rabino para saber se você vai comprar. E tem nas lojas kasher, tem algumas que ainda tem o selinho, que vão lá seguindo a opinião daqueles que são mais rígidos, e por isso vai lá um judeu acender o forno onde preparam essas chips. Então aqui não estamos falando de uma coisa que é mesonoto, um pão, etc. Mas a pergunta é se é algo considerado importante ou não. Se for algo importante, você tem que ter um judeu ligando fogo. Se não for algo importante, não tem. Acender o fogo na fábrica e ligar a caldeira? É, ligar a caldeira. Só. Ligar a caldeira no começo do dia. Pronto. Se a fábrica não para 24 horas, e quem ligou originalmente, vai. Sim, mas o que acontece, eu acredito que normalmente se faz o lote especial, mas guia fica lá do começo ao fim. Imagino. Imagino eu. Mas pode ser que tenha fábricas que ficam ligadas por muitos dias. A pergunta é se, assim, você não pode largar. Falar, bom, ficou aceso, mas quem disse que alguém não mexeu no fogo? Quem disse que alguém não desligou e ligou? Então tem que ter uma certa... Da alimentação, às vezes é lenha. Atualmente, inclusive? Tem caldeira a lenha. É mesmo? Caldeira a lenha, hoje em dia? Mas nunca imaginei. Mas pode até ser que alguma você liga, vai fazer um lote enorme, imagina num países, sei lá, Europa, Estados Unidos, Israel, vai fazer uma coisa, um lote enorme, pode ser que fique alguns dias. Mas uma das regras do Mashgiach é que o ideal é você ter uma guia o tempo todo. Mas também tem situações que você pode falar, bom, eu volto daqui a pouco. E a pessoa não sabe quando você vai voltar, então isso também serve. Também é um tema de debate, se serve ou não serve. Café não tem debate? Em relação ao café, na prática, eu acredito que todos concordam que não tem problema. Porque ele é torrado, depois ele é triturado, depois ele é cozido. Eu não lembro exatamente quais são os lados da questão, mas que eu saiba, não tem ninguém que proíba o café. Sim, foi um tema, é uma questão, tem questões a serem discutidas, mas acho que não tem ninguém que proíba o café. Então, por exemplo, aqui de manhã a gente chega, temos o café aqui. Quem foi que acendeu a chaleira? Quem foi que, certo? Então,
o goi ele acende a chadeira é só para água e não tem problema. O leite eu venho e acendo de manhã. Então, então, vou dar mais um exemplo muito curioso. Tem mais uma regra que, nesses casos, você não precisa que um judeu acenda necessariamente. Alimentos que podem ser consumidos crus. Então, verduras. Ou, às vezes você pode querer fazer uma verdura refogada, mas a verdura não precisa ser refogada, você pode comer ela crua. Então, aquilo que pode ser comido cru, então, ou seja, o cozimento dele não agregou muito. Não é que ele fez, aquele cozimento não transformou de algo não comestível para comestível. A batata você não vai comer crua, certo? O frango você não vai comer cru, mas uma fruta, uma verdura, não teria problema. Então, olha que curioso. Até não sei quantos anos atrás, vamos chutar 10, 20 anos atrás, tirando a China e outros países, ninguém nunca cogitaria em comer peixe cru. Onde já se viu comer peixe cru? Você vai comer carne crua? Sim, então tem, eu sei. Mas de maneira geral, certo? De maneira geral, a carne é considerada uma coisa importante. E então a pergunta que surge é como fica o salmão, por exemplo? Não são todos os peixes que são comidos crus, mas é mais o salmão, tem o atum, mais um ou dois que talvez eles costumam servir nos restaurantes japoneses, tá certo? Então surge a pergunta, será que um salmão que ele já veio, eu garantido que seja tudo, não tenha mistura de outros peixes, etc. Será que eu posso, será que um não judeu ele pode assar, tá certo? Ou não, ou precisa que um judeu ele asse. Então é um tema de debate. Por quê? Porque é uma coisa curiosa, uma coisa que não tinha antigamente, ninguém comia cru. Será que a gente mudou a realidade? Então o goi ele pode acender o fogo ou não? Então é uma questão de debate. Em termos muito práticos, é curioso, a gente vive no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares no mundo, tem Brasil, África do Sul, que a gente tem, às vezes, uma funcionária até morando dentro da nossa própria casa. Se não morando, está lá no dia a dia, cozinhando, fazendo, etc. Então, é uma realidade que nós aqui no Brasil temos bastante. E essas alahot a gente tem que saber. Por quê? É muito relevante. Não estou falando o que o rabino precisa saber quando ele vai dar asgarra na fábrica. Esse é o problema dele. Eu preciso saber, dentro da minha casa, o que acontece e quem tem que acender o fogo. Então, vou dar algumas regras práticas importantes. A regra número 1 é que quem acende o fogo em casa é o judeu. Quem acende é você. Ponto. Você não vai entrar e falar, não, olha, se é o salmão, o rabino diz que sim. Você tem empregadas que ensinam os próprios rabinos. Fala, eu trabalhei na casa do outro rabino 40 anos. Ele deixava. Já temos disso também. A empregada já fala Yiddish. Mas tem nome bíblico. Tem nome bíblico? Dina. Poxa. Dina. Então você não tem que entrar nessa questão. Você acende o fogo e está acabado. Já comentei da outras vezes que os faradim, eles mesmos, além de acender o fogo, eles têm que colocar dentro do forno ou em cima do fogo. Então é um passo a mais. Não só acender o fogo, para nós acho que nós basta acender o fogo. Algumas opiniões permitem você acender uma vela e dessa vela ele vai passando. Você acende uma vela, deixa lá aquelas velas de 7 dias e ela vai, acende o fogo, desliga e vai passando dessa vela. Muitas opiniões são contra isso. Então depende de quem você segue. Eu digo que não custa você ser mais cuidadoso e deixar o fogo aceso antes de você sair de casa. Eu acho que tem um risco, em termos muito práticos, de você falar, pega da vela, passa, acende, muito que já está mexendo no fogo, apagou o fósforo, e ligou, apertou, ligou o gás, ligou no elétrico, e às vezes é muito fácil da pessoa até acabar se enganando sem querer, inclusive. Então, mais fácil falar, quem mexe no fogo, quem acende o fogo, sou eu e está acabado. Então, essa é uma regra. Não, mulher também. O judeu, tem que ser um judeu. Pode até ser uma criança. Homem, mulher, não faz diferença. Fala. Sim, micro-ondas é considerado. Muito boa pergunta. Eu já falo. Fala, Shai. Então, acendimento, hoje em dia, grande parte é elétrico mesmo. Então, é a pergunta dele. É a pergunta dele. Um botão. Então, muitas opiniões são mais lenientes em relação à eletricidade. Então, principalmente, por exemplo, um micro-ondas, que são através das ondas,
que não é literalmente um calor saindo, não tem calor saindo, né? Você coloca plástico dentro do micro-ondas, ele só pega naquilo que tem umidade, que tem água. Então, muita gente é leniente em relação a isso, e, inclusive, aqui a gente tem um micro-ondas que os funcionários, é muito prático isso, então, às vezes, você vai sair de casa, trabalha o dia inteiro. Tem uma moça que trabalha lá e ela quer esquentar o arroz e feijão dela. Já está pronto o arroz e feijão, inclusive. Ela quer esquentar, você não quer deixar o fogo aceso, não deixou o fogo aceso, ela coloca no micro-ondas e está resolvido. Só toma cuidado que, para elas entenderem, leite e carne é um outro passo. É muito comum, chega um funcionário novo, vai lá, pega lá alguma coisa de leite, coloca no micro-ondas de carne, etc. Então, muitos são lenientes em relação ao micro-ondas especial. E em relação a outros aparelhos elétricos que são com calor, literalmente, é diferente das ondas do micro-ondas, então é um tema de discussão, é um tema de debate. E bacalhau, Rabino, que é peixe, vamos dizer, peixe conservado. Assim, Que se come cozido, ele, o sal não chega a cozinhar ele um pouco. mas está dizendo de um goi colocar ele Não. dentro do sal, você está perguntando? Para colocar no sal de um peixe caché, mas tem problema de peixe de goi fazer alguma coisa? Precisa preparar, tem que preparar. Dele preparar. Então, uma salmoura. Dele fazer uma salmoura. Então, vou fazer o sal. Se ele fazer o sal, vamos falar assim, que tá meio. Tá um pré-cozido, talvez, né? Tá, entendi. Então, eu vou dar outros exemplos. Então, você falou de uma salmoura de um não-judeu. Vou dar um outro exemplo, que é essa batata frita que você comentou, bem Brasil, certo? Que, teoricamente, ela está crua. Mas, na verdade, ela não está crua. Boa. Então, boa. Então, isso que eu vou falar. Então, salmoura não tem problema para um não-judeu. Quando a gente fala de fogo, é fogo. Então, ele acendeu o fogo. Apesar de que, por exemplo, você tinha hoje é menos comum, mas você tinha o herring, antigamente era muito comum, porque é uma coisa que dá para você preservar por muito tempo. Então, herring e tipos de peixes parecidos, chamado culiata hispanin, são muito comuns, eram muito comuns. E não tem problema se o goi ele colocou na salmoura. Mesmo que a partir desse momento já foi, ele já, como chama? Ele se, tem um nome para isso, ele se transformou, ele tem um nome, bom, ele se tornou apto para você poder comer, mas não tem problema. Em relação à batata, então é uma questão, digamos assim, não de debate, mas uma questão para a gente esclarecer, que essa batata, bem Brasil, por exemplo, vai dizer, bom, sou eu que estou fritando ela. Mas espera aí, se você for ver, ela é muito mais fácil de você fritar do que quando você pega uma batata crua e coloca para fritar, porque ela já foi preparada, de alguma maneira. Então, pré-cozida. Então, e a gente falou, batata é um tema também mais de discussão. Isso é a chips, mas batata mesmo, é mais complicado ainda, porque batata é uma coisa que você serve em casamento, você tem batata faz parte de uma refeição importante. Então, batata cozida precisa, com certeza, com o Yehudi, ele acenda o fogo. Mas a regra é, ele preparou, mas ele não deixou pronto para você comer. Você não tem como pegar aquela batata congelada e comer ela. Então, ela continua, alahicamente, chamada crua. Então, já que ela é considerada crua, então, ou seja, em termos práticos, você não conseguia comer ela, uma vez que os ingredientes você cuidou para que na fábrica não tenha mais nada, etc. Então, não tem problema, você compra ela que está na lista e você frita em casa e não tem problema, mesmo que ela já foi pré-aquecida, mas não foi aquecida até o ponto de você conseguir comer. Aí o air fryer ele fica a mesma coisa que fogão. O air fryer, quem tem que ligar é um Yodi. Muito com micro-ondas? Não, porque são ondas de calor. São ondas de calor. Eu posso, Blineder, para o próximo tour, pesquisar melhor quais são as opiniões e dar talvez uma opinião mais decisiva, definida em relação a esses aparelhos elétricos. Eu sei que, de maneira geral, o melhor, com certeza, é você mesmo ligar esses aparelhos. Eu vou ver se tem opiniões mais lenientes para poder falar de maneira mais decisiva. Agora, um ponto muito importante. Se aconteceu que o não-judeu ele foi lá e acendeu o fogo, e ele cozinhou alguma coisa que precisa ser um judeu que cozinha, ele descacheriza, na verdade, tem discussão, etc., mas a regra mais genérica para a gente falar porque às vezes depende se ela cozinha para ela mesma, se ela cozinha para outra pessoa, etc., mas a regra geral é que ele descacheriza aquela panela.
E aí você vai precisar, aquela comida você não vai poder comer, e aquela panela você vai precisar cacheirizar ela de novo. Então, comigo aconteceu uma vez com a panela de chunt. E não era uma panela de chunt, é aquelas que você compra nos Estados Unidos, aquelas elétricas. Então, mesmo que era elétrica, no caso, eu perguntei, e o rabino falou, você tem que cacheirizar. O problema é que aquela panela é de cerâmica. Então, eu achei um lugar que eles preparam cerâmica artesanal, fazem trabalhos manuais, etc. Coloquei no forno que chega a 600 graus, e aí voltou a ser caché. Mas precisei fazer isso simplesmente porque ela foi lá e colocou na tomada. Então, quando um não-judeu ele cozinha, ele descacheriza aquela panela ou o que foi usado lá naquele alimento. Você não pode comer daquele alimento. E aí surge uma pergunta curiosa, é, é, que eu não vou falar agora em termos práticos, mas só para a gente explorar um assunto curioso, é de que quando um não-judeu ele acende o fogo para um judeu no Shabat, porque aquele judeu precisa, por questões de saúde, ou seja, está em risco, ele precisa que faça para ele uma sopa. Então, a comida é permitida, o judeu comeu, porque é uma questão de saúde, mas o que, que fica com o que sobrou? O que, que fica com a panela? Então, é uma questão interessante. Para o judeu vai ser proibido ele comer do resto daquela sopa. Foi preparado no Shabat. Bom, enquanto era Shabat, você precisava daquilo. Você usa, agora que acabou o Shabat, vai lá, acende o fogo de novo e faz uma outra sopa. A não ser que seja uma questão, né, de vida. Daqueles minutos vai fazer a diferença. E a princípio, aqui o Kitsur Hanaruch, ele fala que se passou 24 horas depois da panela, você já autoriza a panela, porque é uma situação muito curiosa, né? Porque ele foi o Goi que acendeu, mas com uma permissão judaica, autêntica. Ele acendeu porque era Shabat. Então, você fala para ele, faz como se fosse um meio termo, digamos assim, que você não usa imediatamente, você espera 24 horas. O que acontece 24 horas depois? Tudo que você usar, na regra geral, depois que passaram 24 horas, então vamos supor, você pegou uma panela que não era kasher, e por acaso acabou se confundindo, acabou usando essa panela e cozinhou alguma coisa nela. Então, se você cozinhou uma coisa, aquilo se torna não kasher. Mas se já tinha passado 24 horas e a panela estava limpa, então aquilo que estava absorvido dentro já é considerado que estava estragado. E o sabor que deu na comida não foi um sabor bom. Então você não considera esse sabor, e aquilo que já foi cozido, não poderia ter feito, mas já foi cozido, já não tem problema. Então, essa é uma regra geral. Então, funciona também bastante entre carne, leite, misturas, etc. Passou 24 horas, não passou 24 horas da última vez que você usou, etc. Então, nesse caso, ele fala, bom, já que foi cozido de forma permitida, então você pode usar aquela panela, mas espera 24 horas. A gente continua na próxima, Bezrat Hashem. Uma Fala. dúvida sobre o que o senhor falou lá no. Ah, sim. Por exemplo,